Sinto-me muito grata esta manhã. Primeiro que tudo, ao nosso querido Deus, pela vida, pela oportunidade no dia de sábado podermos estar de uma forma diferente, mas juntos na adoração. Sinto-me grata por ter a oportunidade de aqui estar para falar aos membros da minha igreja de Setúbal, Sines, Santo André, num sábado dedicado pela nossa igreja a nível mundial, como a Inês já referiu, à temática da família. E isto é motivo de alegria e devo de uma forma particular ao teu convite, minha querida. Obrigada. Mas sinto-me particularmente honrada pelo convite endereçado pela diretora dos Ministérios da Família da Igreja de Póvoa de Santo Adrião, formalizado na pessoa do pastor António Domingos, para que neste momento possa dirigir-me também aos meus queridos irmãos aí. Bem-ajam, irmãos da Igreja de Póvoa de Santo Adrião. Tecnologia ao serviço do Senhor. Quando, com o meu amigo e irmão Micael de Abreu, responsável pela música e liturgia, procurava um momento musical, a escolha recaiu sobre o que ouvimos, não só pela harmonia, mas muito particularmente pela letra. E sendo em inglês, permitam-me ressalvo o essencial. Só em Cristo e pela sua graça podemos ser redimidos. Só sua eterna graça pode ajudar-nos nas nossas fraquezas e até nos nossos sonhos. Só em Cristo devemos depositar a nossa confiança, sentindo a maravilha das suas bênçãos. E só em Cristo a nossa alma encontra paz. Jesus, a âncora da nossa alma, estudamos na lição desta semana. Esta manhã, pelo contrário, nós vamos recordar como o nosso poderoso Deus poderá ser, se o permitirmos, a diferença entre a sobrevivência e o naufrágio das nossas famílias. Múltiplas eram as hipóteses, temas a dirigir às famílias, mas creio que o Senhor me encaminhou para o que me pareceu ser o mais premente neste momento. Pelo que desafio-vos a pensarmos em conjunto sobre perdas que as nossas famílias têm tido, de vidas, de saúde física, mental e emocional, perdas totais como desemprego ou substanciais de rendimentos, perdas de sonhos, sejam materiais, emocionais, profissionais, de projetos assumidos até que a morte nos separe e a mais grave de todas, a perda da fé. Olhando para estes 2 últimos anos, como vós tive perdas de vulto. De uma forma rápida, falando só de vidas, os meus pais, a minha madrinha, uma grande amiga, um grande amigo, e vi uma querida perder o seu companheiro e ontem mesmo o seu pai. Dói. E muito. Mas testemunho perante vós, igrejas, que reforcei o desejo de continuar a caminhada. Confirmei que a vida é de uma fragilidade enorme, mas de uma grande preciosidade. Ganhei em perseverança, em experiência e esperança. E o Senhor permitiu que em plena guerra a família unida recebesse outra joia preciosa, a Ana Maria. Mariana Rosa Estepé, reconhecida psiquiatra e terapeuta familiar,
escreveu o que podemos ler no seu livro Como Fazer para Acontecerem Coisas Boas. Temos de ser capazes de refletir, de pensar as nossas vidas e encontrar as pessoas, os momentos ou as esperanças que se transformem nas nossas forças impulsionadoras. Felicidade, acrescenta a senhora, é a capacidade de viver de maneira confortável o presente, depois de superar as feridas do passado e conseguir olhar com confiança para o futuro. Permita ao Santo Espírito que possamos aceitar o que de perda nos sobreveio, buscando os meios para cicatrizar as feridas e ver a esperança que é possível e real. Vamos abrir a palavra do Senhor e ler o que de melhor tenho encontrado como receituário para perdas, inclusive as minhas. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. E Paulo fala-nos, ou Deus fala-nos através de Paulo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, pela fé, reconhecendo as nossas incapacidades, as nossas limitações, entregamos a quem tudo sabe, a quem tudo pode. Recebemos o perdão, a cura e temos um relacionamento restabelecido. E recebemos a graça, essa dádiva imerecida que nos leva a alegrarmos-nos firmes na esperança. E Paulo continua. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, e atenção, o sofrimento em si não é capaz de produzir transformação, mas sim a graça de Deus. Mas a tribulação produz perseverança, ou seja, persistência. Mantém-nos na caminhada, para a frente, para cima. E a perseverança, diz Paulo, leva-nos à experiência, à capacidade. No comentário bíblico diz, à disposição testada e aprovada por Deus. E essa experiência leva-nos à esperança. Ora, diz Paulo, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Permitam que vos leia só esta parte final na versão O Livro. Diz assim, depois a persistência fortalece-nos o caráter e ajuda-nos para que a nossa esperança se torne forte. E nessa esperança, não ficaremos desiludidos, pois sentimos o amor de Deus nos nossos corações pelo Espírito Santo. Louvemos ao Senhor por isto. Louvemos, que privilégio ter um manual de sobrevivência como a Bíblia Sagrada. Lembram-se daquele hino que diz assim: sob suas asas estou descansado, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido, seu filho já sou. Que maravilha! Que maravilha! Oro para que o Santo Espírito
jovens, que eu sei estarem a passar por momentos na vida de perdas, possam sentir como é possível ultrapassar esta fase e vislumbrarem um futuro de bem-estar e alegria. Ouçam bem o que podemos ler no livro Famílias segundo o Coração de Deus, dos pastores Paula e Antónia Amorim, na página 97. A prática regular de meditação bíblica e de oração, seja ela pessoal ou em família, são fatores promotores de saúde mental para os adolescentes e jovens, reforçando a esperança, a confiança e transmitindo uma maior segurança para enfrentarem os desafios e as perdas da vida. Persistência em estar com o Senhor, aprender, orar, escutar, e Ele capacita-nos, Paulo. Ele capacita-nos, permitindo termos experiência para continuarmos e sabermos lidar com as tribulações, mantendo uma esperança viva, um olhar além, vivendo por e com o amor que o Santo Espírito nos concede. Há um pequeno livro na Bíblia, muito pequeno, que nos conta acerca das alegrias e tristezas de uma família, de afetos e de relacionamentos, de vida doméstica, de decisões e de um Deus real. E vamos procurar rever de uma forma muito rápida ensinos fabulosos. Esse livro começa com a história de uma família judia, a família de Elimelec, cujo nome significa Deus é Rei, e de Noemi, cujo nome significa Deus é Doce. Assim como hoje em dia vemos famílias que vêm da África, da América do Sul, da Europa de Leste, da Ásia, à procura de melhores condições de vida, a família de Elimelec emigrou. Mudou-se da cidade de Betlehem para a cidade de Moabe. Havia fome em Betlehem, que significava, curiosamente, a casa do pão. Mas havia fome e eles precisaram de escapar e foram para Moabe. Tiveram 2 filhos, Malom e Quilion, que escolheram 2 jovens não judias, Orfa, cujo nome significa pescoço, firmeza, e Ruth, cujo nome significa beleza, rosa. Lamentavelmente, eles morreram ainda muito jovens, algum tempo depois de se terem casado e não deixando descendência. No livro de Ruth, temos um enredo interessantíssimo, cheio de ensinos. Noemi vivia um pesadelo e teve um momento de autocomiseração, compreensível. Dos 2 géneros, masculino e feminino, as mulheres são teoricamente as mais fracas. No caso das mulheres, a mais fraca é a viúva, e Noemi tornou-se numa. Das viúvas, as mais vulneráveis são as velhas, e ela era idosa. Das viúvas velhas, as pobres são as menos afortunadas, e ela não tinha muitos bens. Das viúvas pobres, as que não têm filho, não têm futuro. Noemi não o vislumbrava. Parecia que todas as tristezas possíveis atingiram o clímax na vida de Noemi. Foi uma perda imensa. Um marido, 2 filhos, a maior dor que um ser humano pode suportar. E agora vemos 3 viúvas numa casa, 3 viúvas numa estrada, cada uma delas com a sua própria tristeza, as suas próprias memórias, o seu próprio fardo, as palavras não ditas aos seus maridos, os seus porquês ocultos dirigidos ao Deus Todo-Poderoso. Mas é muito interessante notar
que apesar de o chefe da família ter morrido, a sua influência manifesta no seu nome ainda estava com elas como uma promessa. Deus é rei. Deus é rei. Que garantia de suporte e proteção. E a vida continua. É preciso seguir em frente. A única questão é: em que direção? Em que direção? Alguém escreveu: a nossa vida é uma peregrinação de volta para casa. A nossa vida é uma peregrinação de volta para casa. A nossa vida diária é a nossa viagem para Betleém. Esta história também nos recorda algo muito importante, uma verdade terrível que nós não gostamos de pensar, é que nós somos mortais. Roberto Badenas escreveu o que podemos ler na página 209 do seu livro Frente ao Dolor. Na nossa sociedade sofisticada, a ideia da morte é algo que perturba as nossas ilusões de eterna juventude e nos coloca frente a frente com a dura realidade. No contacto com a morte, a paz é mais fácil de alcançar para aqueles que entendem que a travessia não significa o fim da existência, mas tão só um ponto final na primeira etapa. Esta história é sobre tudo isto. Aqui encontramos 3 esposas, 3 casamentos, felicidade familiar, tristeza familiar, 3 viúvas, o nascimento de um bebê amado numa família reconstruída, a nova felicidade dos pais e da avó. Testemunhamos mudanças, casamentos, funerais, viuvez, namoro, noivado. Meus queridos, mais cedo ou mais tarde, a morte bate à nossa porta. É uma realidade que precisamos aceitar com coragem. Ainda ontem conversava com um amigo, nosso irmão na fé, que perdeu a sua esposa faz hoje precisamente 15 dias. Limitado por uma doença neurológica, ele era o elo mais fraco da família. Mas a vida surpreende-nos por vezes. A sua valorosa esposa, cuja mãe tinha falecido em consequência da situação pandémica que vivemos há menos de um ano, a sua esposa valorosa descansou também. Na nossa conversa, ele dizia-me: Guida, continuemos a confiar e a pedir ao Senhor que nos guie no caminho para a vida eterna. Que fé, perseverança, capacidade, esperança. Lembro-me neste momento das famílias com jovens que terminaram os seus cursos e lutam por emprego. Lembro-me dos amigos que ficaram desempregados e está difícil encontrar o sustento. Lembro-me dos que sentem uma tristeza profunda, destruidora, onde parece não haver uma luz. Lembro-me de amigos que sofreram e sofrem neste momento emocionalmente. Em tempos de dificuldade, temos de decidir para onde caminhar. Para Moab, para Betleém, seguramente sempre com o nosso Deus, que é o nosso refúgio. O livro de Ruth revela que estabelecer e preservar bons relacionamentos é uma verdadeira arte. Podemos admirar Noemi, porque é duplamente difícil ter bons relacionamentos com pessoas fora da nossa cultura, fora da nossa religião, especialmente quando vivem juntos dentro de uma família.
Mas essas dificuldades podem ser superadas com bondade e com amor. Ellen White, no livro Lar Adventista, página 35, exorta-nos. A nossa obra para Cristo deve começar com a nossa família, no nosso lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. E na página 39, ela acrescenta o seguinte: aquele que vive o cristianismo no lar será em toda a parte uma luz ardente e resplandecente. Noemi e Elimeleque viveram o cristianismo dentro das portas da sua família, de tal forma que no momento das perdas, todas conseguiram tomar as suas decisões de forma consciente. Mas nesta história de viúvas, vemos a figura de um homem fantástico. Um homem piedoso. Permitam-me que leia na versão O Livro um episódio revelador da forma maravilhosa como Deus pode atuar e atua perante as nossas perdas. Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 12. Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 12. E diz assim: Noemi tinha em Belém um parente do marido, um homem muito rico chamado Boaz. Em certa ocasião, Ruth disse a Noemi: olha, eu vou aí aos campos de algum homem rico a ver se apanho uns grãos que vão caindo atrás dos ceifeiros. Tinham fome, precisavam comer. Pois sim, minha filha, vai lá então. E ela foi. Aconteceu precisamente que o campo onde ela foi calhar era o do tal Boaz, o parente de Noemi por afinidade. Boaz, por sinal, apareceu ali, vindo da cidade, enquanto Ruth lá estava. Depois de saudar os ceifeiros, disse para o capataz: escuta lá, quem é aquela rapariga que está ali? É a Moabita, aquela que veio com Noemi. Pediu-me esta manhã se podia apanhar as espigas caídas atrás dos ceifeiros. E cá tem estado sempre, exceto para descansar e só um pouco à sombra. Boaz foi ter com ela para lhe falar. Minha filha, fica aqui neste campo conosco para apanhar as espigas. Não precisas de ir a outros campos. Junta-te às moças que aí estão a trabalhar. Já avisei os rapazes para não te incomodarem. Quando tiveres sede, vai beber à tua vontade. Ela agradeceu-lhe muito. Mas não há razão para tu seres assim tão amável para comigo. Sabes bem que não passo de uma estrangeira. Sim, eu sei, disse Boaz. Mas sei também de toda a afeição e carinho que tens demonstrado para com a tua sogra, desde a morte do teu marido, e como preferiste deixar o teu pai e a tua mãe para vires viver entre estranhos. Que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste refugiar-te, te abençoe por tudo isto. Eliana, que maravilha! Que maravilha! Alguém escreveu: um bom marido é aquele que respeita Deus e cuida bem dos seus. E Boaz foi esse homem. Uma bênção para Ruth, mas também para Noemi, dando-lhe o bem-estar, a segurança de ser integrada na sua família e a enorme alegria de poder cuidar de Obed, o seu netinho precioso. Em jeito de conclusão, no livro de Ruth nós encontramos um Deus que reina sobre todas as circunstâncias.
bondoso, poderoso, o suficiente para nos guiar através das dificuldades. E nos pode proporcionar um vislumbre do verdadeiro lar e eterna felicidade. Noemi, uma mulher de Deus, na sua tristeza permaneceu doce e terna para com as suas noras. A dor e a tristeza não a tornaram dura, rude e desagradável. Sentiu, sem dúvida, uma profunda amargura e, de certo, um pensamento: por que é que permitiste? Mas reparemos, Ruth nunca tinha ido a uma sinagoga, a um templo. Mas o caráter de Deus na vida dos seus sogros foi tão atraente que ele decidiu pertencer a este Senhor, mesmo depois de tantas perdas. Numa terra estrangeira, Noemi viveu uma vida tão devotada que Ruth pôde dizer: o teu Deus será o meu Deus. Ruth veio e começou a viver de acordo com os costumes de Israel. Foi respigar, aceitou a lei de um parente e Deus abençoou mais do que ela poderia sonhar. Tornou-se parte da cadeia na linhagem do Messias, através de Obed. Deus é realmente Rei de toda a terra e de todas as pessoas. Como no passado, meus queridos. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E atua na hora e da forma que a sua sabedoria entende, se o permitirmos e aceitarmos. A sua providência existe mesmo quando todas as circunstâncias estão contra nós. Quando não há esperança, quando não há nenhum futuro brilhante. Às vezes, quando somos desafiados por dificuldades e tristezas, assemelhamos a uma formiga que está a caminhar num tapete que tem um lindo desenho, mas a formiga está a caminhar em cima de uma linha preta. Existem cores diferentes, mas a formiga não consegue aperceber-se. A sua visão é limitada. Ao passar por cima da linha preta, pensa que todo o tapete é preto. Mas só de cima se consegue ver todo o desenho colorido. Queridos meninos e meninas, jovens, adultos, idosos, queridas famílias, Deus conhece o projeto da tua vida. Persevera, escuta-o, aprende, espera em paz e a esperança irá renascer. Quando passamos por partes negras da nossa vida, não nos esqueçamos que isso é apenas uma parte do lindo desígnio que Deus tem para nós. Deus quer que tenhamos um final feliz na sua casa, que está cheia de pão. E mesmo quando estivermos a passar, quem sabe se hoje mesmo, algum daqueles que nos está a ouvir está a passar por um vale de dor, não esqueçamos que o verdadeiro ponto de destino será a eternidade. As perdas são sempre dolorosas, mas como cristãos temos meios de suporte para continuar a nossa caminhada com perseverança, com capacidade, com esperança e com paz. E vamos terminar com uma receita. Desculpem o meu defeito profissional. Então aqui vai. Quando a dor aparecer, tomem uma vez. Mas se for muito intensa
este texto da Palavra da Vida, leiam-no as vezes necessárias até o assimilarem na vossa mente. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, e depois leremos 16 a 18. Somos atribulados de toda a maneira, mas não definitivamente esmagados. Perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados por Deus. Somos derrubados, mas levantamo-nos e prosseguimos. Versículos 16 a 18. Por isso, nunca desanimamos. E ainda que o nosso corpo fisicamente envelheça, interiormente, contudo, ele renova-se com novas forças dia após dia. Estas tribulações por que passamos, no fim de contas, relativamente leves e passageiras, resultam numa abundância de ricas bênçãos de Deus, agora, aqui e para toda a eternidade. E assim, não nos prendemos com as coisas do tempo em que vivemos, mas procuramos fixar-nos naquelas que ainda não vemos, porque as coisas desta vida passarão um dia, mas as realidades de Deus permanecem eternamente.